Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho da grandeza da palavra de Deus, tendo em vista que há milhões de pessoas que não crêem na palavra de Deus. Outros crêem na palavra de Deus, mas não crêem em Deus. Qual é os pontos teológicos que nos dá o direito de nós crer na palavra de Deus? O que me chama a minha atenção, amado irmão, querida irmã, e você que está aí ouvindo e vendo este vídeo, é muito importante nós crer na palavra de Deus. E eu creio nela, sabe por quê? Porque dentro do livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria, no verso 29, do capítulo 7 de Eclesiastes, ele deixou escrito: tão somente eu pensei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Veja que dentro desse texto sagrado está a palavra de Deus falando algo que a qual o homem ia inventar. Eu deixo esse versículo 29 do capítulo 7 do livro de Eclesiastes e vou para o livro de Gênesis, dentro do capítulo 11, mas no versículo 6, a parte B. E não haverá restrição daquilo que eles intentarem fazer. O que a palavra de Deus ela nos quer dizer acerca de tudo isso? Quando eu vejo dentro desses dois versículos, o versículo 6 do capítulo 11 de Gênesis e o versículo 29 do capítulo 7 de Eclesiastes, eu vou, amado irmão, querida irmã, para algo de suma importância, porque quando eu vejo este versículo dentro desse texto sagrado, eu me alegro. E eu passo a crer na Bíblia Sagrada, porque é os dias que nós estamos vivendo e vendo com nossos próprios olhos, quando o profeta Naum, no verso 4, mas dentro do capítulo 2, ele deixou escrito: os carros correrão velozmente pelas ruas e chocar-se-ão uns contra os outros, e como tocha de fogo. Veja, querido, veja, amada, como não crer na palavra de Deus? Quando nós olhamos dentro desse versículo 4, no capítulo 2 do livro do profeta Naum, é os dias que nós estamos vivendo, tendo em vista que milhares e milhões de carros estão correndo velozmente pelas ruas, e esses acidentes é constante. Mas veja só, este cumprimento dessa profecia dada por um profeta menor dentro do livro de Naum, no capítulo 2 e verso 4. O que eu vejo de suma importância dentro deste versículo é a grandeza da palavra de Deus. Ela mostrando para mim, ela mostrando para você, que isso aqui não é um livro comum. Isso aqui é a palavra de Deus. Quando eu olho, amado irmão, dentro da Bíblia, eu me alegro muito. Eu fico muito feliz, porque ela é a palavra de Deus, por isso que eu creio nela, porque ela dá o direito de eu crer nela. E se eu creio nela, eu passo a crer que existe realmente um ser celestial, um ser supremo, a qual ele deixou a sua palavra para que eu, você, nós passamos a crer nela. Quando eu olho dentro da Bíblia Sagrada, eu vou para o livro de Jó, dentro do capítulo 7 e verso 6. Dentro desse versículo me chama muito a minha atenção, quando Jó, ele mesmo, que a qual deixou escrito, alguns teólogos, eles nas suas teorias diz que foi Moisés que escreveu o livro de Jó, mas eu
já fico numa teoria teológica que foi o próprio Jó que assim escreveu. Porque o livro de Jó é um livro muito forte, muito poderoso. E quando eu olho dentro desse versículo 6, do capítulo 7 do livro de Jó, me chama a minha atenção porque Jó diz: os meus dias são mais velozes que a lançadeira de tecelão e perecem sem esperança. Veja que Jó, na sua situação difícil que ele se encontrava, ele aqui dentro desse versículo 6 do capítulo 7 do livro de Jó, ele profetiza, ele fala acerca da máquina de costura. Bem sabemos que a lançadeira de tecelão é uma pecinha a qual se coloca a linha, e ali quando pisa no pedal, velozmente, ali a costureira ou o costureiro faz com que a linha se enrola. Mas o que me chama a minha atenção, ele fala da máquina de costura. Mas a máquina de costura ainda não tinha vindo, mas ela está aí vista para os nossos olhos. Mas o que me chama a atenção dentro desse versículo 6, do capítulo 7 de Jó, além de ele mostrar a máquina de costura no dia que nós estamos vivendo, ele também mostrou a própria energia elétrica. A própria energia elétrica, ele falou, porque sem a energia elétrica não correria tão veloz a lançadeira de tecelão. Mas veja, amado irmão, por que eu estou citando esses versículos? Eu estou citando esses versículos para que você, nós, passamos a crer muito mais na palavra de Deus. E para você a qual não acredita nela, mas porém está aí vendo e ouvindo este vídeo, que você medite, pare para pensar. Medite, porque se fosse um livro comum, como que pode um livro comum falar algo de suma importância a qual nós estamos vendo nesse século XXI com nossos próprios olhos? Mas o que me chama a minha atenção, algumas informações que eu tive, que há algum cientista que eles desconsideram a palavra de Deus. Eles não creem em Deus e também não creem na sua palavra. Mas que interessante, não? A própria palavra de Deus, ela fala sobre a ciência. Quando eu olho dentro da Bíblia Sagrada, eu vou para o verso 4 do capítulo 12 do livro do profeta Daniel, a qual o anjo aparece para Daniel e diz: e tu, ó Daniel, sela esse livro até o tempo do fim, porque correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Meu Deus do céu, veja só que maravilha! Enquanto há cientista que não acredita na palavra de Deus, a palavra de Deus está falando da ciência no dia que nós estamos vivendo, falando no século XXI que, meu Deus, como que a ciência se multiplicou, isso demonstrando o poder e a eficácia da palavra de Deus, que ela é viva. Sim, se ela é viva, é isso que nós estamos hoje observando através desse estudo, para que possamos acreditar na Bíblia e possamos acreditar em Deus. Mas vou um pouquinho mais além ainda, para que nós venhamos se alegrar muito mais ainda. Quem que já não ouviu e ouve acerca de raios, né? Quem não ouve, quem já não ouviu e vê acerca de trovão? Quando eu olho no livro do profeta Isaías, eu vou para o verso 6, mas dentro do capítulo 29, que está escrito: do Senhor dos Exércitos será visitado com trovões, olha só, terremotos, ruídos grandes que é os raios. Veja só, falando de algo que nós mesmos presenciamos e estamos presenciando nos nossos dias. Isso demonstrando Deus, o poder que Ele deu à natureza,
que a natureza, ela existe e Deus fala da natureza. A sua palavra fala da natureza. Mas eu vou um pouquinho mais além ainda, para complementar esse estudo, que vai ser de suma importância para você, para mim, porque muitas pessoas, eles acreditam em Deus, outros já não acreditam, outros já passam a desconsiderar a grandeza da palavra dele. Mas eu vou um pouquinho mais além, porque é muito interessante nós enfatizar isso daqui, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, presta atenção, a palavra de Deus está falando dele, no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, e no verso 7, isso dentro do sermão profético, está Jesus falando para os seus discípulos, e é os dias que nós estamos vivendo, que a qual ele disse assim, haverá peste, fome e terremoto, e guerra e rumor de guerra. Ou seja, dentro desse versículo, eu vejo Jesus falando através da palavra do Evangelho de São Mateus, isso que a qual nós estamos vendo nos dias atuais. O que me chama a minha atenção, eu vou um pouquinho mais além ainda, dentro deste versículo, que a qual é muito importante nós observar. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu vou para o livro do profeta Ezequiel, isso mesmo, dentro do capítulo 8, verso 12 e verso 13, dentro desses dois versículos, eu vejo, amado irmão, querida irmã, e você que a qual aí está ouvindo e vendo este vídeo, seja qual for o seu credo religioso, a sua classe social, enfim, mas o importante é que nós venhamos crer na palavra de Deus. Eu vejo dentro desses dois versículos, os dias que a qual nós estamos vivendo, quando Deus fala para o profeta Ezequiel dizendo, viste, filho do homem, o que faz os anciãos em suas câmeras pintadas, e dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor não nos vê, e haverá maior abominação do que essa? Quando eu puxei e fui me informar acerca de câmeras pintadas, é visão óptica. Agora faço uma pergunta para você, o que isso tem a ver nos dias que nós estamos vivendo? Segundo uma pesquisa feita, o mundo tem cerca de 8 bilhões de habitantes, aproximadamente 8 bilhões de habitantes. E segundo algumas autoridades europeias, a qual aí fez uma pesquisa, 3 pontos fundamentais, o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, eles têm cerca de 28 bilhões de clientes. Agora faça a conta para se cumprir o quê? Esse versículo 12, 13 do capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel dá em torno de 3 bilhões e 700 e poucos milhões de visualizações. Agora, o que mais hoje o ser humano está visualizando se não é um celular moderno? Isso para se cumprir essa profecia que a qual Deus falou pela sua palavra, e a palavra de Deus mostrando para mim e para você que ela é verdadeira para se cumprir o dia que nós estamos vivendo. E demonstrando que os seres humanos estão visualizando aquilo que Deus falou para o profeta Ezequiel, deixando dentro da sua palavra. Mas o que me chama a minha atenção, já vamos finalizar, o que me chama a minha atenção, olha só, quem é que não usa uma internet, né? Quem é que não tem uma internet? Poucos países aceitam, mas está aí praticamente cerca de 50% a 60% da população do mundo, ele tem uma internet. Mas o que me chama a minha atenção, segundo algumas pesquisas,
Aproximadamente, não vai muito longe, todos os seres humanos vai ter cabível a ter uma internet. Mas espera um pouquinho, o que isso tem a ver com uma Bíblia, pregador? Olha só, o que me chama a minha atenção, eu vou para o livro do profeta Miqueias, um profeta menor, dentro do capítulo 7, mas no versículo 2, pereceu o benigno sobre a face da terra, e não há um misericordioso sequer. Todos caçam sangue, vírgula. Um irmão caça outro pela uma rede de internet. Agora eu faço uma pergunta. Como não crer na Bíblia, se é o dia que nós estamos vivendo? Ah, irmãos, irmã, que está lá caçando o irmão, caçando a irmã, através do quê? De uma internet. Para se cumprir o quê? A profecia do capítulo 8, verso 12 e verso 13 do livro do profeta Ezequiel. Usando o celular moderno, está lá o irmão, a irmã, através de uma internet, procura o irmão aqui, procura a irmã ali, fala com o irmão aqui, fala com a irmã ali. Isso demonstrando a Bíblia que ela é verdadeira. E por que a parte A desse versículo 2 do capítulo 7 do livro do profeta Miqueias fala que pereceu o benigno, todos caçam o sangue? Observamos um detalhe muito importante, que é bom isso enfatizar. Muitos irmãos não estão olhando quem morreu na televisão, não está olhando quem morreu, mas porém matou uma aqui, acidentou uma aqui, aí está a filmadora, não é uma filmadora de repórter não, mas uma pessoa passou, filmou com o seu celular, aí está um irmão, uma irmã, está uma pessoa aqui, caçando sangue, ó, vou ver quem morreu, quem matou quem morreu. Isso para mostrar que não há benignidade entre os homens, mas para mostrar dentro da Bíblia que Deus falou através da boca de um homem, de um profeta menor, que a internet, ela em questão de segundo, lança, aí o mundo inteiro vê para se cumprir essa profecia. Mas já vamos finalizar. O que me chama a minha atenção, presta só atenção para você que não crê na Bíblia, e para você que crê, você passa a crer muito mais ainda nesses 66 livros sagrados. O que me chama a minha atenção, eu vou para o livro de Apocalipse, dentro do capítulo 13, e no versículo 16, no versículo 17, no versículo 18. No versículo 18, você vai pegar o número de um homem que é 666. Meu Deus, quem não sabe aonde está esse número? É muito visível, é muito visível. Mas o que me chama a minha atenção é quando o verso 16 e o verso 17 fala sobre uma marca sendo posta na mão direita ou na testa. Na testa significa que quem tiver uma mão direita será implantado em sua testa. Agora eu vou para o original do grego. A marca é um chip implantado sobre algo implantado sobre uma pelinha da mão ou da testa, que é o que? O chip. Quem é que já não ouviu falar do chip? Que é a qual ele vai prevalecer no mundo inteiro, aonde quem tiver para comprar tem que ter o chip, se quiser vender tem que ser o chip. Isso demonstra verso 16 e verso 17 do capítulo 13 de Apocalipse. Não é escatologia não, uma outra hora eu trago um tema escatológico. Mas muito bem, para resumir, eu citei esses versículos para nós passar a crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas olha só, eu vou para o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e verso 12, que assim está escrito: porque a palavra de Deus é viva, olha só, e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção de cada coração.
Meu Deus, que poder tem a palavra, hein? Por que ela tem poder? Porque ela é a palavra de Deus. Agora eu vou para os Salmos, eu vou ler aqui na íntegra, no Salmo 119 e verso 105, que é muito conhecido essa passagem, mas eu quero ler aqui, que é bem extenso, que está escrito assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Viu só, amados? Viu, queridas? Como a palavra de Deus ela é viva? Vamos crer na palavra de Deus, vamos? Há alguns momentos a gente se depara com pessoas que a qual não crê nela. Já tem acontecido muitas vezes comigo. E como que eu faço para assim convencer uma pessoa, não assim criticar? Não estamos aqui para criticar nem A, nem B, nem C, mas para tirar dúvidas, para que você que não crê nela, passe a meditar. Pega esses versículos, ouve esse vídeo, marca, pega na tua Bíblia, qualquer Bíblia, e vá, examine. Passa a crer na palavra de Deus, porque ela é muito importante para você, ela é muito importante para mim, ela é muito importante para todos quantos que sobrevivem a este mundo. Que Deus abençoe a todos, e meu muito obrigado pela atenção sua, e aguardamos a sua próxima atenção, ou seja, e sua visualização para outros temas muito importantes da palavra de Deus.